Vamos iniciar então a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 7 de maio de 2020. Iremos nesta aula, então, após a introdução feita a este problema de camada limite tridimensional sobre uma asa em flecha, realizado na aula anterior, iremos então, neste primeiro período da aula de hoje, finalizar o problema 18, portanto, que é este problema que está em causa, da sequência de exercícios. E, portanto, se estão lembrados, o que estava em causa, efetivamente, aqui, era, em primeira mão, portanto, nesta análise do escoamento, portanto, sobre a camada limite tridimensional sobre uma asa em flecha, aquilo que se pretendia era garantir que, nesta camada limite tridimensional, não ocorreria transição causada por um mecanismo de contaminação do bordo de ataque. Ora, já aprendemos que, justamente em asas em flecha, existem três mecanismos que poderão, virtualmente, conduzir à transição laminar turbulento na camada limite tridimensional sobre justamente essas mesmas asas. Sendo esses mecanismos, relembrando, portanto, um mecanismo clássico já ocorria, portanto, que era o único que tínhamos em camadas limites puramente bidimensionais, portanto, as ondas progressivas do tipo Tolman-Schlisting. Vimos depois que, devido ao estabelecimento de uma corrente cruzada por efeito da presença da flecha, teríamos também, no caso de asas em flecha, então, mas vimos que, portanto, em camadas limites tridimensionais, genericamente, poderão surgir por outras razões, como no caso do exercício em que analisámos a camada limite que se formava sobre um disco em rotação. Mas, portanto, no nosso caso, na asa em flecha, surge também, então, neste caso, por efeito da flecha, uma componente de corrente cruzada, na velocidade, no interior da camada limite, e associada a essa componente cruzada está também um mecanismo de transição, portanto, uma instabilidade igualmente referenciada como de corrente cruzada, que para valores de flecha relativamente intensos acaba por ser bastante mais crítico no que respeita à ocorrência, à geração dos mecanismos de transição, do que as instabilidades progressivas, portanto, Tolman-Schlisting, na medida em que esta instabilidade de corrente cruzada, portanto, é uma instabilidade dos perfis de velocidade média de corrente cruzada também, que são perfis, como vimos, que exibem ponto de inflexão e logo intrinsecamente instáveis. Ora, neste problema, então, iremos focar-nos neste terceiro mecanismo de transição, portanto, a contaminação do bordo de ataque, e o critério que nós vimos na aula passada, então, ao introduzirmos este exercício, era que, para garantirmos que de facto não ocorria transição por contaminação do bordo de ataque, nós teríamos de impor esta condição. Portanto, é o critério que estava em causa, portanto, esta condição do número de Reynolds θ ali no bordo de ataque, na região do bordo de ataque, manter-se inferior a 100. Ora bem, portanto, se a camada limite tridimensional é inicialmente laminar, portanto, antes do mecanismo de transição, são aplicáveis, como já sabemos, as soluções de semelhança, todavia, soluções de semelhança que, neste caso, têm que existir, não só para a componente principal do escoamento, portanto, chamemos-lhe a componente U, que já existe em bidimensional, mas também a componente de corrente cruzada, portanto, a componente W. E aqui, os perfis de velocidade adimensionalizados pelas respectivas componentes também da velocidade exterior, portanto, a velocidade invícida obtida por um cálculo, por uma análise de fluido perfeito. Portanto, estes perfis de velocidade seriam obtidos então a partir das funções de uma análise de semelhança, em tudo semelhante àquilo que fizemos então no exercício do disco em rotação. Portanto, que seriam elas próprias, neste caso, portanto, o primeiro perfil de velocidade dado pela primeira derivada da função de semelhança, f' de eta, portanto, e o segundo, pela primeira derivada da segunda função de semelhança, g' de eta, portanto, elas expressas apenas em função de uma variável de semelhança, eta, escrita, portanto, à custa das variáveis do problema, portanto, correspondente a uma normalização, a uma adimensionalização da coordenada normal à superfície, portanto,
a espessura, portanto, da camada limite, à custa destes parâmetros que eram característicos do nosso problema e que já voltaremos, já os introduzimos, portanto, na aula passada, mas voltaremos a vê-los daqui a pouco. Ora bem, portanto, de forma a podermos aplicar este mesmo critério, portanto, Reynolds θ do bordo de ataque inferior a 100, pediam-nos primeiro para obter, nesta linha A, uma expressão para este Reynolds θ do bordo de ataque, portanto, na região do bordo de ataque. Lembre-se, θ é a espessura da quantidade de movimento, da camada limite, tridimensional. Portanto, em função de um número de Reynolds local, que seria baseado no raio desse bordo de ataque, portanto, número de Reynolds baseado numa característica geométrica da própria asa, na região do bordo de ataque, que é a zona relevante para a análise que estamos a fazer de contaminação, portanto, do bordo de ataque, justamente. E, portanto, outra característica geométrica da própria asa, portanto, não só o raio, portanto, do bordo de ataque, mas também a flecha, obviamente, uma vez que é por via da flecha que estamos aqui a analisar esta questão. Ora bem, portanto, isto são essencialmente questões geométricas para a nossa asa, que vamos assumir localmente como infinita em flecha, certo? Para podermos ter relações analíticas e, portanto, em referência à figura que temos representada aqui na página seguinte, portanto, cá está a nossa asa em flecha, portanto, aqui com uma determinada secção da asa, que vamos admitir constante, portanto, localmente infinito, ok? O nosso referencial aqui, Z ao longo da envergadura, e, portanto, X perpendicular, correspondendo a componentes no que respeita ao escoamento não perturbado, aqui, ok? Portanto, que terá componentes associadas a cada um desse sistema de eixos ligado à geometria da asa, portanto, respectivamente X e Z, as componentes o W e, o infinito e W infinito, okay, que naturalmente se relacionam geometricamente com a velocidade do escoamento não perturbado, okay, antes de estar dividida nas suas componentes, aqui num referencial ligado à asa, como eu referi, evidentemente através do ângulo que este referencial faz, justamente com o escoamento não perturbado, que corresponde então ao nosso ângulo de flecha. Okay? Portanto, essa é a primeira característica, portanto, daqui da nossa asa em flecha, característica geométrica. A segunda, que caracteriza então este problema, lá está, para esta secção da asa, portanto, nós teremos aqui na região do bordo de ataque, um determinado raio do bordo de ataque, era como se aproximássemos aqui nesta zona, portanto, ali o nariz da asa por um círculo, ou se quiserem, em termos tridimensionais, um cilindro que se estendesse ao longo de toda a envergadura, e, portanto, teremos aqui um determinado raio, que, portanto, como eu disse, que é nesta zona do bordo de ataque, depois, naturalmente, a curvatura é diferente, não pode ser descrita aqui simplesmente por um arco de círculo, mas na região do bordo de ataque, muito aproximadamente, portanto, nós podemos, efetivamente, tomar, portanto, essa aproximação e, portanto, esta é, de facto, uma característica geométrica também importante da nossa secção desta asa em flecha. Okay? E, portanto, com base, pura e simplesmente, nestes aspectos geométricos, nós podemos relacionar, então, as componentes, portanto, o escoamento não perturbado, quer segundo, respectivamente, X e Z, portanto, o infinito e W infinito, através da tangente do ângulo de flecha, de acordo com a figura que vimos. Em compensação, portanto, a velocidade do nosso escoamento não perturbado, naturalmente, em modo, será dado, naturalmente, pela conjunção das suas duas componentes, como é lógico, a sua decomposição em cada um daqueles eixos X e Z, respectivamente, portanto, a raiz quadrada do A quadrado mais W ao quadrado. Portanto, aspectos para já puramente geométricos. Ora bem, relembre-se ainda que nos era fornecido, portanto, este resultado numérico já, que resultaria então da nossa análise e, portanto, do cálculo numérico depois das soluções de semelhança, mas note-se que envolve G' e G' está associado apenas, portanto, ao nosso escoamento, portanto, ao nosso perfil de velocidades de corrente cruzada, portanto, aqui ao longo da envergadura. E, portanto, não temos aqui a informação, nem fomos resolvendo, nem nos foi fornecido, portanto, em relação ao escoamento exterior, como variável, portanto, e seria uma evolução de fluido perfeito, não é? No que respeita aqui ao E, certo? E, portanto, precisamos de relacionar, de alguma forma, o E com o infinito, ok? E, para isso, o que nós vamos recorrer, já que E
o E é, portanto, uma velocidade do escoamento exterior, numa componente que já existiria, portanto, se a camada limite que se envolvesse fosse bidimensional, portanto, é aquela no plano, não é? Perpendicular ao bordo de ataque, e, portanto, poderemos aproximar justamente o escoamento do fluido perfeito nessa zona, considerando, lá está, que temos aqui nesta região uma geometria que acaba por corresponder, portanto, nesta região do bordo de ataque, uma geometria que acaba por corresponder a um cilindro de raio R. E, portanto, um cilindro que, por hipótese, será considerado um cilindro infinito, da mesma forma como estamos localmente a tratar esta asa em flecha como infinita. Portanto, assim sendo, nós conseguimos, por uma análise simples de fluido perfeito que aprendemos a fazer em mecânica dos fluidos, okay? Portanto, por simplesmente sobreposição de singularidades e, portanto, fazendo depois o cálculo do potencial complexo nos permite obter a distribuição de velocidades. Portanto, eu sugiro que seja revista essa matéria de mecânica dos fluidos, mas temos aqui, portanto, a referência da matéria, portanto, a relembrar a página 424 do livro-texto, portanto, correspondendo então à obtenção no escoamento de fluido perfeito em torno de um cilindro circular. Ora, a expressão que vocês têm, que podem usar diretamente, uma vez que está demonstrado esse resultado, portanto, é esta, portanto, a velocidade exterior, a velocidade em vista, irá variar a partir do valor da velocidade não perturbada, portanto, a partir do momento em que o escoamento irá encontrar este cilindro, portanto, vindo com um determinado valor de velocidade não perturbada, que aqui o que importa naturalmente é, já que é um escoamento bidimensional, porque estamos a olhar apenas para a componente U, portanto, aqui à volta do cilindro circular, que temos, assumimos, na região do bordo de ataque, ok? Portanto, sendo assim, é válida a nossa análise de fluido perfeito bidimensional que aprendemos a fazer e a relação, portanto, que foi demonstrada é que a velocidade, então, que inicialmente, antes de sentir a presença do cilindro, era não perturbada, o infinito, aquela componente do plano, perpendicular ao cilindro, depois passará, efetivamente, a alterar-se e, portanto, teremos um valor de velocidade, naturalmente, de fluido perfeito, porque toda esta análise é de fluido perfeito, o E, que é dada em função do ângulo que evolui ao longo do próprio cilindro. Ou seja, portanto, se imaginarmos aqui, então, a nossa secção daquele cilindro, ok? Um cilindro de raio R, portanto, aquela característica geométrica da curvatura da asa, portanto, neste caso será o cilindro circular que temos aqui de raio R, que estamos a considerar, portanto, um escoamento que vem de um infinito e que, efetivamente, depois irá contornar aqui nesta região do bordo de ataque, portanto, este cilindro. Para esta componente, portanto, bidimensional, o E, esta componente do plano. Portanto, o ângulo θ naturalmente descreve o ponto sobre o qual estamos sobre o cilindro e vamos chamar aqui a esta distância, a distância que é coberta sobre a superfície, que é o que nos interessa para desenvolvimento de camada limite, depois com esta velocidade invístida que vai ser obtida por esta análise de fluido perfeito, ou que já foi obtida para um cilindro circular em mecânica dos fluidos, portanto, aqui este comprimento x. Portanto, a expressão a utilizar é esta e, portanto, podem utilizá-la diretamente, portanto, com a derivação que já foi efetuada e que está indicada, então, na página 424 do livro-texto. E, sendo assim, nós temos, então, esta expressão para a velocidade em vista para o nosso UE. Ora bem, portanto, repare-se que nós já tínhamos assumido que o comportamento da velocidade naquela região, portanto, do bordo de ataque, era de um escoamento tipo ponto de estagnação. Algo que eu pedi também para rever nas soluções de Falcon-Scan, também bidimensionais, portanto, que é a componente UE, portanto, que seria dado, portanto, por uma expressão desta forma, portanto, a nossa velocidade invístida para um escoamento do tipo ponto de estagnação nas soluções de semelhança a camada limite bidimensional em regime laminar, naturalmente. Portanto, tendo essa matéria sido revista, claro, vocês podem perguntar-se, bom, mas então porquê é que estamos agora a assumir também o cálculo a determinar, portanto, a usar um cilindro circular de raio R para determinar o S, já antes assumimos que era dado por um escoamento tipo ponto de estagnação. Bom, a questão é que nós tínhamos aqui uma constante e, portanto, de acordo com aquilo que vocês terão revisto, portanto, para o escoamento tipo ponto de estagnação, de facto, nós temos aqui, efetivamente, uma constante, mas esta constante é função do gradiente de pressão e, portanto, nós não temos aqui, efetivamente, portanto, não sabemos para este escoamento quanto é que vale esta constante.
E, portanto, sob esse ponto de vista, nós precisamos de determiná-la e é daí, e vamos determiná-la justamente assumindo que aquele escoamento fluido perfeito não só é um escoamento tipo ponto de estagnação, mas se comporta como sendo, portanto, como se o fluido perfeito estivesse a contornar então um cilindro de raio R. Ora, será por essa via que nós iremos obter o valor daquele kappa a utilizar aqui neste problema. Ok? Portanto, precisamos de conjugar ambas estas soluções, se quiser, de maneira a termos a evolução da velocidade em Vichy da UE, portanto, nesta componente principal do escoamento sobre a asa em flecha, que será necessária então para a análise de camada limite tridimensional que estamos aqui a fazer. Mais exatamente no que respeita à transição por contaminação do bordo da tábua. Ora bem, portanto, o E, de acordo com esta expressão, então seria expresso em função do ângulo θ desta forma, ângulo θ que nós podemos escrever desde que consideremos a aproximação de pequenos ângulos e, portanto, lá está. Isso é consistente com estarmos na vizinhança do bordo de ataque, desculpem, do ponto de estagnação, portanto temos um escoamento de ponto de estagnação, imaginemos agora que o escoamento vinha deste lado, para facilitar, uma vez que temos a representação geométrica aqui sobre a secção do cilindro circular deste lado direito, portanto, imaginemos que no plano, portanto, a componente U vinha aqui a linha de corrente do escoamento não perturbado e depois, naturalmente, tratando-se de uma linha de corrente de estagnação, iria produzir aqui um determinado ponto de estagnação ao, enfim, estatelar-se contra a superfície do perfil alar. Neste caso, portanto, do nariz, do perfil da secção de asa, portanto, este nosso cilindro circular, nesta região, então, do bordo de ataque. Ora bem, portanto, teríamos aqui, então, o nosso ponto de estagnação e depois, de acordo com o fluido perfeito, teríamos essa linha de corrente divisória, portanto, linha de corrente de estagnação a dividir-se por cima e por baixo, portanto, sobre o extra 2, sobre o intra 2, aqui do nariz, da asa, portanto, esta secção do cilindro circular. E, portanto, nós estamos interessados, então, na região próxima, portanto, no desenvolvimento próximo aqui do ponto de estagnação, o que corresponderá a tetas relativamente pequenos. Ora, quando o teta for, portanto, este ângulo θ for relativamente pequeno, em termos de localização aqui sobre a superfície curva deste cilindro circular, é válido nós aproximarmos, portanto, relembro, para tetas pequenos, que, portanto, aqui o seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo e, portanto, nós poderemos escrever muito aproximadamente, portanto, desprezando ali curvatura, que, lá está, o seno do ângulo seria dado por x sobre r, ok? E, portanto, sendo o ângulo pequeno, o seno do ângulo é aproximadamente igual ao ângulo. E, portanto, esta é uma boa aproximação, desde que os ângulos sejam pequenos, como eu referi, o que é consistente com estarmos na vizinhança do ponto de estagnação, que ocorreria para θ igual a zero, admitindo que o ângulo de ataque do escoamento não perturbado seria também zero. Se não fosse zero, haveria um pequeno desvio, mas também não seria nada muito significativo. E esta aproximação continuaria a ser válida. Ora bem, portanto, a partir daqui nós temos uma expressão para o E que poderemos derivar, portanto, du dx, derivar em ordem x, certo? E ficamos então com, nesta expressão, 2 ao infinito sobre R. Ora, o du dx é de acordo, portanto, com a nossa evolução para o escoamento do tipo ponto de estagnação, portanto, aqui se derivar du dx, desaparece o x e fica o nosso kappa, portanto, o du dx é o nosso kappa, portanto, é o nosso, lá está associado ao valor do gradiente de pressão, porque está associado ao valor da derivada due dx, neste escoamento. E, portanto, lá está, a partir daqui passamos a conhecer para este problema, com debaixo destas aproximações, ok, o valor de kappa a utilizar, portanto, nesta componente da velocidade invícida da camada limite. Portanto, kappa irá para este problema, ok, ali escoamento na vizinhança do valor de ataque, valer 2u infinito sobre r. Sendo o infinito, naturalmente, a componente do escoamento não perturbada, segundo x, portanto, do plano onde estamos a fazer a análise para este escoamento, em torno do cilindro circular, e, portanto, o escoamento foi perfeito, bem entendido, e o raio, portanto, desse mesmo cilindro circular, ou seja, ali do nariz daquela região da asa, na região do bordo de ataque. Ok? Pronto, portanto, temos então a nossa componente UE definida em relação à componente WE, portanto, iremos utilizar aqui, necessitando, portanto, ou em relação à componente W, utilizamos esta solução de semelhança, este valor numérico que já determinaram previamente, portanto, exemplo de um procedimento que seria semelhante ao que foi seguido para o disco em rotação.
Portanto, estamos em condições então de avançar e irmos calcular agora aquilo que nos era pedido, portanto, a espessura da quantidade de movimento na região do bordo de ataque. Bom, o que nos era pedido era, de facto, uma expressão para o número de Reynolds baseado nesta espessura de quantidade de movimento, mas se é um número de Reynolds baseado nesta espessura de quantidade de movimento, naturalmente, primeiro teremos que obter. Então, como é que nós iríamos escrever o nosso θ, a nossa espessura da quantidade de movimento, na região do bordo de ataque? Bom, primeiro vamos à definição de θ, e, portanto, a definição de θ é a expressão que vocês conhecem, naturalmente em que aqui a velocidade é a velocidade, já que temos uma camada limite tridimensional, portanto esta é a velocidade, não é uma componente da velocidade, é a velocidade do escoamento exterior completo, não é? Portanto, que envolve as duas componentes, certo? E temos aqui, então, o nosso perfil de velocidades completo, que já sabemos que é tridimensional, nesta camada limite. Bom, como é que vamos aplicar aqui a condição de bordo de ataque? Vamos dizer que x é muito pequeno, ou seja, x tende para zero, portanto, lá está, o mesmo que há pouco utilizámos justamente para termos aquela aproximação aqui que nos permite considerar o seno do ângulo aproximadamente igual a 1. Portanto, são de facto hipóteses que são consistentes, naturalmente, mas que necessitamos para simplificar estas expressões de qualquer forma. Portanto, nessa região vamos ter então, portanto, para definir que é bordo de ataque, portanto, vamos fazer x tende para zero. Agora, vamos também considerar que nessa região, portanto, se x tende para zero e o E é dado por kx, também vai tender para zero. Portanto, na realidade, nessa região, embora na definição de θ, portanto, a nossa espessura de quantidade de movimento, nós tínhamos aqui de considerar, no fim de contas, a velocidade que contém ambas as componentes, a componente U e a componente W, e daí na nossa nomenclatura este U ser minúsculo, tal como antes considerámos aqui, portanto, era o minúsculo que tinha ambas as componentes, não é? Desta forma, certo? Mas, efetivamente, na região do bordo de ataque, portanto, de uma forma coerente com estas hipóteses, certo? O E vai ser também desprezável. E então, de facto, restará aqui, nas duas componentes, restará a componente W, não é? A componente de corrente cruzada, desde quando estamos a fazer o cálculo de θ na região do bordo de ataque. Atenção que isto é só porque estamos a calcular na região do bordo de ataque. Quando afastarmos estas regiões, naturalmente que o E passará a ser relevante e, portanto, a definição a aplicar será a definição geral de θ, como é lógico. Ora bem, aqui esta expressão, efetivamente, pode ser escrita, tanto que nós sabemos que o nosso perfil de velocidades, portanto, definimos velocidade de corrente cruzada em termos de solução de semelhança, relembre-se, era assim, normalizado por WE, pelo valor da velocidade invícida, era G'. É? Portanto, na realidade, esta expressão que surge aqui é, dentro desta integranda, é G' vezes 1 menos G', certo? Que é o que surge aqui. Integrado em y, naturalmente, se passarmos a ter aqui funções de semelhança, que são funções da variável de semelhança eta, interessa-nos integrar também em eta, ter este integral expresso em eta. E daí que nós tivéssemos ido obter, em função da definição da variável de semelhança eta, ok, em função das variáveis do problema, o k que agora já conhecemos, portanto, associado, lá está, aquele gradiente de pressão, portanto, aqui nesta expressão, terminamos pela aquela evolução do escoamento fluido perfeito em torno de um cilindro circular, na região do bordo de ataque, portanto, na região do ponto de estagnação, desse cilindro circular, e, portanto, obtivemos como escrever o dy em função de eta. Ora bem, portanto, substituímos também essa expressão, aqui o dy, e ficamos com esta outra, sendo que isto são constantes e poderão passar para fora do integral. Não é? Portanto, tendo nós já uma expressão para θ do bordo de ataque, vamos então escrever o nosso Reynolds θ do bordo de ataque, que é definido como é habitual, portanto, o valor da velocidade inicial, portanto, local, do escoamento exterior, ok, vezes o θ do bordo de ataque, a dividir por μ. Portanto, substituindo a expressão que obtivemos anteriormente aqui na definição deste nosso número de Reynolds, baseado em θ do bordo de ataque, portanto, lá está. Ficamos então com o E vezes μ, aqui em evidência, vezes esta expressão em que este termo que aqui está, como eu referi, é constante e pode passar para fora, portanto passou para fora, juntou-se ao E sobre μ, poderemos simplificar, e depois fica aqui este integral que, relembre-se, nos era fornecido previamente neste enunciado, portanto qual o seu valor numérico, portanto compreende-se porque é que ele foi fornecido. Okay? Porque senão teríamos de calcular as soluções de semelhança utilizando um método numérico.
Assim, podemos substituir diretamente este integral por esta constante, ok? E, efetivamente, depois teremos o nosso UE, que é então, como vimos há pouco, raiz quadrada, o E minúsculo, portanto, tem as duas componentes, raiz quadrada de o E maiúsculo ao quadrado, mais WE maiúsculo ao quadrado. Ora bem, lá está, o E é o nosso kx, podemos substituir, o WE é W infinito. Portanto, é isso que fazemos. Substituímos aqui, kx ao quadrado, e, portanto, o nosso E ao quadrado e o WE é W infinito. Ok? Bom, portanto, o nosso K era dado por esta expressão, portanto, como vimos há pouco da análise de escoamento fluido perfeito em torno do cilindro circular, e lá está, continuamos com a hipótese de escoamento na região do bordo de ataque, portanto, vizinhança de um ponto de estagnação, ali da linha de estagnação ao longo do bordo de ataque, portanto, fazer x igual a 0. Ora, isso vai anular este termo, ok? Este primeiro termo, e podemos substituir esta expressão em K e simplificar toda a expressão. Okay? Portanto, após fazermos essa simplificação, ficamos com esta expressão. Vamos ainda notando que W infinito pode ser obtido geometricamente, portanto, a componente segundo Z a partir do escoamento total não perturbado, usando o ângulo de flecha, é uma relação geométrica que vimos há pouco para a asa, em flecha. Ok, portanto, dividimos este W infinito ao quadrado em W infinito mais vezes W infinito, ok, e portanto, dessa forma, nós fizemos surgir aqui o U infinito, portanto, velocidade do escoamento não perturbado, característica global deste problema, ok, vezes o R, ok, sobre nu, ficou aqui um fator do meio, e depois ainda sobrou um W infinito, que ficou a dividir por um infinito maiúsculo, ok, vezes ainda seno de φ, que vinha daqui, ok. Bom, portanto, aqui podemos passar este 2 para fora, fica raiz de 2, portanto fica aqui uma constante numérica que, resolvendo, fica este valor, 0,2860, certo? E dentro da raiz quadrada ficamos com o quê? Fizemos surgir aqui um número de Reynolds, que é um número de Reynolds característico, baseado, digamos, no problema global, ou seja, portanto, na velocidade do escoamento não perturbado, baseado numa característica geométrica da asa naquela região, que é o raio do bordo de ataque, e naturalmente, para ser um número de Reynolds, teremos de dividir pela viscosidade cinética. Portanto, vamos chamar este número de Reynolds, Reynolds R, ok? E relembre-se, portanto, nós queremos justamente exprimir o nosso Reynolds técnico do bordo de ataque em função desse Reynolds R e de φ, do ângulo de flecha, ok? E, portanto, é isso que estamos aqui a conseguir, portanto, porque a seguir ficam apenas uma função de φ, portanto, tangente φ vezes seno de φ. Portanto, se quiserem, podemos ainda reescrever aqui esta função de φ de outra forma, e esta é uma forma possível. Portanto, ficaremos com uma constante vezes o número de raiz quadrada do número de Reynolds R, a vezes seno de φ a dividir pela raiz quadrada do cosseno de φ. Portanto, esta será a nossa expressão que era pedida a linha A, portanto, para o número de Reynolds θ baseado no bordo de ataque, e à qual teremos então de impor o tal critério para que não ocorra contaminação do escoamento na região do bordo de ataque. Portanto, para que não ocorra transição, justamente, transição laminar turbulenta, por esse mecanismo. Ora bem, portanto, concluída a linha A, aquilo que nos forneciam na linha B era uma gama de números de Reynolds, portanto, especificamente 3 números de Reynolds, do problema, portanto, e os números de Reynolds do problema são baseados, portanto, para uma asa em flecha, são baseados na corda, ok? Portanto, são definidos desta forma, portanto, é a nossa velocidade de escoamento não perturbado, portanto, global, o infinito minúsculo, vezes a corda, a dividir por nu. É isso que caracteriza tipicamente, portanto, o número de Reynolds de um escoamento em torno de uma asa em flecha. No entanto, aqui, como vimos, podemos definir outros números de Reynolds associados a outras quantidades, portanto, e definimos justamente há pouco, portanto, esse número de Reynolds baseado no raio, portanto, ali daquela região, portanto, é um número de Reynolds com características locais, baseado, portanto, naquele raio do bordo de ataque, certo? E, portanto, este parâmetro era deste parâmetro que dependia o Reynolds θ do bordo de ataque, além do valor da flecha. Ok?
Portanto, aqui, reparem, voltando um pouco atrás a esta expressão, percebe-se que o Reynolds θ do bordo de ataque irá então crescer com a raiz quadrada do Reynolds θr, portanto será tanto maior quanto maior for aquele raio do bordo de ataque, embora não seja uma evolução linear. A evolução com a flecha é menos evidente em função aqui, portanto, desta conjunção de seno de φ dividido pela raiz quadrada do cosseno de φ. De qualquer forma, portanto, os valores de número de Reynolds que nos davam para testarmos, para investigarmos, portanto, ou para garantirmos efetivamente que era verificado o tal critério de Reynolds θ do bordo de ataque permanecer inferior a 100, portanto, eram fornecidos aqui em termos de número de Reynolds baseado na corda. Nós teremos de os relacionar, portanto, com o número de Reynolds R, portanto, perceber que gama de número de Reynolds R é que esses número de Reynolds C produzem, para substituirmos aqui e depois percebermos as implicações em termos de Reynolds θ do bordo de ataque, porque é sobre este que se aplica o tal critério para evitar a transição por contaminação do bordo de ataque. Naturalmente, para isso, precisamos de aplicar a uma asa específica e, portanto, conhecermos as suas características geométricas, que tipicamente, da mesma forma como normalmente temos essa informação, portanto, construtiva da asa em relação à forma das suas secções, portanto, dos perfis alados que as formam, também teremos essa indicação, portanto, é uma indicação geométrica, digamos, um detalhe construtivo relevante desta asa, que é o raio relativo, o valor relativo do raio, portanto, mais exatamente, normalmente é expresso como a razão entre o raio e, portanto, o bordo de ataque e a corda, portanto, tipicamente um valor em percentagem, neste caso seria 3%, ou se quiserem 0,03 neste problema. Mas, portanto, isto é para esta asa em particular. Outra asa com outra geometria, da mesma forma como terá uma secção diferente, que neste caso não nos interessa porque estamos a analisar apenas o que acontece na região do bordo de ataque, portanto, para nós interessa-nos esta característica que também é diferente, tal como a secção o será. A secção da asa também esta característica será diferente da asa para asa, umas terão 2%, outras terão 3%, outras terão 4%, enfim. Estes valores poderão variar, naturalmente não podem ser muito elevados, porque isto é o raio dividido pela corda, senão não tínhamos um perfil, não é? Uma secção da asa que seria completamente obtusa, não é? E, portanto, são sempre valores baixos, mas que irão variar de asa para asa, é uma característica geométrica. Já o número de Reynolds, portanto, baseado na corda, naturalmente vai depender da corda, vai dependendo do escoamento não perturbado e do fluido, portanto, das propriedades do fluido, nomeadamente a viscosidade cinemática, como vimos há pouco, aqui, pela sua definição, e, portanto, vai depender efetivamente das condições em que se encontra a operar esta asa, portanto, no respeito ao escoamento, além da dimensão característica da asa em si também, que é dada, expressa pela corda. E, portanto, os números de Reynolds, a gama de números de Reynolds que nos indicavam para analisarmos era 15 vezes 10 à sexta, 25 vezes 10 à sexta e 35 vezes 10 à sexta, portanto, valores bastante realistas em termos de voo de uma aeronave. Ora bem, substituindo então este valor este parâmetro geométrico para esta asa em particular, portanto, naquela região do bordo de ataque, que é a única que estamos a analisar neste problema, porque o mecanismo que está em causa atua nessa zona apenas, não é? Portanto, substituindo aqui portanto, o nosso R sobre C, certo? Aqui nesta expressão, obviamente obtemos a partir dos valores de Reynolds C, os valores de Reynolds R. E são esses os valores que surgem aqui, que naturalmente são proporcionais e crescentes, como é lógico, uma vez que este fator é constante, é sempre a mesma asa, não é? Portanto, este R sobre C é constante, como é lógico, para uma asa em particular. Ora bem, portanto, o que se pretendia determinar nesta linha, e portanto, culminando este problema, seria o valor máximo do ângulo de flecha que nós poderíamos ter em cada uma, ou nesta asa, portanto, a operar em cada uma destas condições, portanto, da operação, certo? De modo a não ocorrer a contaminação do bordo de ataque, ou seja, isso seria garantido desde que se verificasse este critério. Portanto, o valor de ângulo de flecha máximo, aqui designado por φ máximo, se corresponderá justamente ao valor limite, portanto, Reynolds θ do bordo de ataque ser igual a 100. Portanto, seria o valor limite, o valor de Reynolds θ, portanto, por aplicação deste critério, estaria associado, portanto, ao valor máximo de flecha que o iria verificar. Ok? Ou que, enfim, estaria no limite para ele ser verificado, basicamente. Uma vez que aqui não está menor ou igual, não é? Mas pronto, seria o valor limite. Portanto, basicamente nós teríamos de garantir que, para que de facto esta condição fosse verificada, portanto o ângulo de flecha da asa teria de ser sempre inferior a este valor máximo, não é? Para sermos formais, não é?
Ora bem, portanto, assim sendo, basta substituir então para cada um dos casos, portanto, o valor de Reynolds R nesta expressão, não é? Portanto, o valor de Reynolds R, ok? Sendo que Reynolds θ do bordo de ataque, vamos impor o valor limite aqui de 100, portanto, dado pelo critério. E, portanto, vamos calcular a partir desta expressão, reparem que há uma expressão não linear, portanto, tem de ser determinada de uma forma iterativa, ok? Aqui o valor de ângulo de flecha que verificará essa condição, portanto, simplesmente por substituição aqui dos valores de Reynolds R, que estavam associados aos valores de Reynolds C, portanto, da operação da asa, e o valor do critério de Reynolds θBA limite, portanto, que seria então os 100. Ok? E, portanto, fazendo isso, lá está, nós obtemos para cada um destes Reynolds R, e, portanto, estão associados a estes Reynolds C, estes valores limite, então, do ângulo de flecha, de maneira a garantir que não iria ocorrer transição laminar turbulento, portanto, nesta asa flecha, por via deste mecanismo de contaminação do bordo de ataque. Claro que teríamos ainda os outros mecanismos, mas desta forma, pelo menos, garantíamos que não era este o mecanismo a provocar essa mesma transição. Já falámos que, por exemplo, poderia ainda assim, para ângulos de flecha elevados, ocorrer transição por instabilidade de corrente cruzada, mas também essa podia ser controlada, por exemplo, aplicando sucção, como falámos na altura, na região do bordo de ataque e, portanto, estabilizando esse tal perfil de corrente cruzada, perfil de velocidades, que exibe ponto de inflexão. Portanto, aqui o que nós vemos é que temos valores mais elevados, portanto, suportará, portanto, sem haver transição, portanto, nesta asa, valores mais elevados do ângulo de flecha, até um limite de 29, portanto, para números de Reynolds mais baixos, certo? Aqui correspondendo a 15 vezes 10 à sexta, este número de Reynolds R, sendo que o valor, naturalmente, vai decrescendo continuamente. Esta evolução não é, de facto, linear, mas nesta gama até a evolução é razoavelmente linear, como vê, este decréscimo, e, portanto, mas na realidade, à medida que aumenta o número de Reynolds, mais baixo terá de ser o ângulo de flecha, ok, para evitar, portanto, que este mecanismo de transição entre em causa. E como veem, para este número de Reynolds, que é relativamente realista em termos de condições de operação, portanto, 35 vezes 10 à sexta, 35 milhões, ok, notem que o ângulo de flecha já, portanto, máximo já não poderia exceder ou teria de sempre estar abaixo de 19 graus, o que é um ângulo de flecha já começa a ser pouco significativo. Portanto, em termos de aeronaves comerciais, nós temos, por exemplo, ângulos de flecha que são tipicamente 30 graus e estamos a falar, portanto, de aeronaves transónicas. Naturalmente, se formos para aeronaves supersónicas, teremos certamente ângulos de flecha muito mais elevados. Okay? Portanto, basicamente, como, embora o número de Reynolds, portanto, um aumento do número de Reynolds não implique diretamente um aumento do número de Mach, que está associado, portanto, à nossa necessidade, tipicamente, de usar valores de flecha mais elevados, pelos efeitos, aí, simplesmente pelos efeitos de compressibilidade, que já mencionámos na aula passada, mas, portanto, naturalmente, o que surge no número de Reynolds é não apenas a velocidade que surge no número de Mach, mas também, depois também aqui a propriedade, desculpa, já agora é este número de Reynolds a considerar, não é? Portanto, mas também surge a propriedade do fluido, ok? Mas, efetivamente, será, digamos, expectável que à medida que o aumento do número de Reynolds, portanto, se tivermos em condições de atmosféricas iguais, portanto, o número de Mach também vai aumentando. E, portanto, como veem, acabamos por ter aqui um conflito entre a necessidade de, então, por aumento dessa velocidade, portanto, associado ao aumento do número de Reynolds, que virtualmente poderia implicar diretamente um aumento do número de Mach da operação da aeronave, ok? Portanto, esse aumento do número de Mach pedindo ou requerendo um aumento do ângulo de flecha, não é? Para, digamos, evitarmos os efeitos de compressibilidade sobre a asa e reduzirmos a resistência de onda, etc. Ok? A ocorrência de ondas de choque sobre essa mesma asa. Portanto, havendo aqui um conflito, portanto, nesse sentido, à medida que aumentamos o número de Reynolds, portanto, necessitamos de aumentar o ângulo de flecha e depois, se quisermos manter, portanto, se quisermos evitar a transição para turbulento, ok? Para regime turbulento, portanto, nós vamos ter um ângulo de flecha que terá de ser, por esta condição, por este requisito, ok? Cada vez menor. Portanto, temos aqui um conflito entre as duas situações, que, enfim,
terá de ser gerido de alguma forma. Tipicamente, o que se faz é criar algum tipo de barreira que minimize, portanto, no fim de contas, a tal contaminação que surge da fuselagem, portanto, ao transportar as perturbações, portanto, o escoamento de camada limite sobre a fuselagem, ao longo da envergadura, portanto, por efeito da flecha, portanto, pela componente de corrente cruzada. Ora bem, portanto, esse conflito surge e, portanto, obviamente que temos hipótese de o resolver, mas, efetivamente, é um problema a levar em consideração e, portanto, estamos, então, a falar de um mecanismo que, esquematicamente, embora aqui esteja escrito em inglês, mas, portanto, como veem, temos aqui a nossa asa em flecha, certo? Se nós pretendemos, efetivamente, ter extensões significativas em regime laminar, portanto, como virtualmente pode ser favorável, por exemplo, em transportes supersónicos, certo? Digamos, em termos futuros, mas lá está, se são supersónicos, nós teremos valores de flecha também, devido aos efeitos de compressibilidade, que terão de ser elevados. Para sendo o valor de flecha elevado, lá está, nós temos efetivamente o escoamento que contorna a asa, digamos, sobre o extradorso e sobre o intradorso, mas temos também a tal componente de corrente cruzada, que é gerada pelo efeito da flecha e que segue aqui, portanto, ao longo da envergadura, e nomeadamente transportando fluido, justamente, que poderá vir, então, do encastramento da fuselagem, com as tais perturbações, certo? Ao longo dessa mesma envergadura, portanto, ao longo desta zona aqui de estagnação, portanto, que seria uma linha de estagnação, portanto, chamada attachment line. Na realidade, não é de estagnação, porque temos, como é lógico, estas duas componentes da velocidade. Mas seria se fosse o escoamento bidimensional. Ora bem, portanto, de qualquer forma, para o escoamento bidimensional, há aqui essa linha de estagnação, para essa componente, não é, deste escoamento. Ora bem, portanto, neste escoamento de corrente cruzada, portanto, lá está, nós teríamos inicialmente, portanto, aqui o escoamento trazia essas perturbações, portanto, inicialmente as perturbações não tinham sido suficientemente amplificadas, portanto, eventualmente teríamos ainda uma região que permanecia laminar, portanto não ocorreria contaminação desta zona e, portanto, não havendo, portanto, tendo sido controlados também os outros mecanismos, quer das instabilidades de Tolman-Schlichting, portanto, as ondas progressivas, quer o escoamento de corrente cruzada, portanto, esta região da asa permaneceria liminar. No entanto, à medida que o escoamento de corrente cruzada, portanto, evolui aqui ao longo da região do bordo de ataque, okay, de facto, estas perturbações vão sendo amplificadas e, portanto, lá está, por este mecanismo de contaminação do bordo de ataque, eventualmente chegamos a uma situação em que o número de Reynolds θ do bordo de ataque excede o valor de 100, que vimos há pouco, o critério que aplicámos, e, portanto, teremos aqui bolsas de escoamento turbulento que depois, ao serem transportadas, portanto, ao longo da asa pela outra componente do escoamento, certo? Irão tornar toda esta região da asa turbulenta. Ok? E, portanto, sob esse ponto de vista, é um mecanismo que, se quisermos de facto ter uma asa laminar, lá está, teremos de alguma forma a limitar e, portanto, tentar de alguma forma aqui criar um obstáculo que evite, naturalmente não vamos conseguir evitar, nem isso é possível, em caso de escoamento de corrente cruzada sobre a asa, mas pelo menos que haja esta evolução que se propaga aqui, portanto, minimizar o crescimento desta camada limite aqui ao longo do bordo de ataque, na direção da envergadura, de maneira a que o número de Reynolds θ nunca atinja, portanto, nunca ceda aquele valor de 100 e, portanto, nunca dando origem a esta contaminação do escoamento laminar e, portanto, produzindo então esta região de escoamento turbulento e, portanto, evitando que consigamos ter, de facto, regime laminar sobre toda aqui sobre uma extensão significativa da asa. Bom, e, portanto, poderemos voltar agora ao nosso exercício para finalizar, então, este primeiro período desta aula de hoje. E, portanto, surge, então, aqui está manifesto aqui o conflito em termos de, digamos, dois requisitos que poderão ser dois requisitos de projeto da asa. Um, que naturalmente tem a ver com os efeitos de compressibilidade, que não são objeto, portanto, aqui de estudo em aerodinâmica 1, celular aerodinâmica 2, embora já falámos neles na disciplina em termos introdutórios no que respeita à disciplina de mecânica dos fluidos, mas também, portanto, com outro requisito,
portanto, eventualmente, se quisermos ter uma asa a laminar, portanto, aqui a limitação imposta em termos de valor máximo do ângulo de flecha. Bom, terminamos então aqui este primeiro período da aula de hoje.